que é tratamento, o que é doença, o que é cura, qual é a visão de tudo isso. Porque eu recebi uma pergunta ontem, doutor Fernando, a sua abordagem cura esquizofrenia? Ixi, aí foi interessante, falei assim, como assim? Deixa eu entender como é que é essa história. O que você acredita que é cura? O que você acredita que é doença? Quem é responsável pela cura? Quem tem o poder da cura? Bom, e aí, em cima dessa questão, eu já estava falando que eu ia falar alguma coisa de doença, de medicina, eu resolvi pôr um foco hoje sobre a filosofia médica. E o que é filosofia médica? É como se vê a medicina, como é que se trata a medicina. Por exemplo, dependendo do que se observa a doença e a causa das doenças, também isso aqui orienta o tratamento. Mas eu vou começar com a história, os dados históricos. A medicina existe desde que exista um grupamento humano, um grupo de seres humanos são todos sociais, né? Então, quando um indivíduo lá atrás, numa tribo, começa a adoecer, sempre precisa dar um significado para essa doença, tipo, como é que vai ser possível ajudar essa pessoa a sair dessa doença? Bom, e o que é a doença? Porque a questão é, precisa dar um significado para a doença. O primeiro grande significado para a doença que foi dado, o que era? É alguma coisa divina que, se você não está orientado para os deuses, eles vão te punir, porque vem de algum lugar essa doença, e aí você precisaria estar em harmonia com os deuses, dependendo de que tribo, de que crenças, que deuses, porque vinha e não sabia direito do que era. Então, muitas vezes era algo que vinha lá de cima, não sabemos. E aí, dentro da história da medicina, registrada, tudo, escrita, bonitinho, que é claro que isso aí foi depois da época da escrita, né? Então, um episódio, eu vou colocar assim, um médico importante que existiu e foi um marco na medicina como um todo, foi lá no século 27 a.C. Você imagina, 27 a.C. Nós estamos no século 21 depois de Cristo. E lá é o século 27 antes de Cristo, hein? Faz tempo, hein? Mais de 4.000 anos de diferença de distância. E esse médico foi lá no Egito. E você provavelmente já ouviu falar dele. Se você assiste filmes, se você lembrar do filme A Múmia, você lembra do nome da múmia, como é que era? O nome da múmia era Imhotep. Imhotep foi o primeiro grande médico que se tem registro lá do Antigo Egito. Imhotep foi um grande sábio, um sábio que existiu lá no Egito. Ele foi o primeiro médico, o primeiro arquiteto e o primeiro engenheiro, só para vocês terem ideia da importância dele. Ele também foi como se fosse um vizir, sei lá, um primeiro-ministro de um faraó. O faraó, ele era conhecido como uma linhagem divina. Então, todos os faraós eram conhecidos como linhagem divina. Então, todos os faraós eram conhecidos como deuses. E para ter ideia como Imhotep foi tão importante, assim que ele faleceu, ele também foi elevado a uma categoria divina. Tanto é que tinha um templo para Imhotep, lá em Saqqara. Aliás, Saqqara foi onde teve a primeira pirâmide que se tem registro. E sabe quem fez a primeira pirâmide, quem bolou? Eu já falei que é o primeiro arquiteto, o primeiro engenheiro, o primeiro médico. Exato. Quem bolou a primeira pirâmide foi exatamente Imhotep. Imhotep era um médico do faraó. Imhotep, ele tinha um conhecimento tão grande, da natureza, dos fenômenos naturais, que ele fazia essa função de médico também, cuidava do faraó, e tanto é que essa sabedoria dele, o conhecimento dele, depois de morto, teve um templo que foi feito em homenagem a ele, onde as pessoas iam até esse templo para pegar o quê? Os conhecimentos de Imhotep. Imhotep, então, ficou, desde o Antigo Egito, considerado como o deus da medicina. E era interessante que naquela época tinha coisas que já existem hoje. Sabe assim, quando você vai em alguma igreja antiga, assim, que tem essas, como é que é, imagem votiva? É votiva, não é, Carla? Você faz em parafina
um braço ou uma perna, alguma coisa desse tipo, assim. E lá no templo de Imhotep também tinha isso, tanto é que eles acharam, é claro que não foi parafina, né? Acharam em bronze, alguma coisa assim. Então, quando tinha uma cura importante, eles faziam essas homenagens e colocavam lá no templo, lá em Saqqara. Bom, aí na evolução da medicina, né, na evolução dos seres humanos, vou colocar na história humana, aí vem o Império Grego com uma força muito grande. E aí existe o análogo de Imhotep, então esse templo de Imhotep. Antigamente, só para ter ideia, o templo de Imhotep era assim: você ficava doente, ao invés de você ir para um centro de saúde, um hospital, você ia para onde? Você ia para o templo. E lá os sacerdotes, com o conhecimento desses deuses, ajudavam as pessoas a se curarem. Bom, e aí, no Império Grego, Imhotep dá origem a quem? O deus da medicina da Grécia, que era Asclepion. Se eu não me engano, até esse templo lá de Saqqara acabou virando o templo de Asclepion, mas isso eu não tenho tanta certeza. Porque teve essa transição. O Império Grego veio com uma força enorme, e aí Asclepion, deus da medicina, que tem a ver com Esculápio. Qualquer dia eu conto essa história mitológica de Esculápio, é uma história interessante, que ele foi punido porque ele estava curando gente demais. Quando ele estava curando gente demais, aí veio Hades, que é o deus dos mortos, e foi se queixar para Zeus, porque aqueles que deveriam morrer vinham para o reino de Hades. E aí Zeus acabou punindo Esculápio com a morte. Por quê? Porque ele não estava permitindo que as pessoas morressem. Olha que interessante. Mas outro dia eu conto essa história. Bom, vamos voltar lá. Asclépios. Então, Asclépios, deus da medicina da Grécia. E aí vem uma figura que com certeza você deve conhecer, que é Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Hipócrates nasceu lá na ilha de Kos, lá na Grécia. E aí, Hipócrates, ele era um asclepíade. Você sabe o que é um asclepíade? Se eu estou falando que tem um templo de Asclépios, os deuses estavam lá, Asclépios é um deus, e existiam sacerdotes dentro do templo. Um asclepíade, o que é? Um sacerdote de Asclépios. Então, Hipócrates tem várias histórias contando que ele era um asclepíade. Aliás, parece que não era só ele, a família dele, sei lá, pai, avô, alguma coisa, tinha uma linha de ser asclepíade. E aí o que Hipócrates fez? Hipócrates criou a medicina. Ele tirou a medicina de dentro do templo. A grande virada de Hipócrates foi ele perceber uma dinâmica muito interessante, que ele ficava assim: então, primeiro, você para se curar, aliás, a doença existia, e para se curar você precisava se alinhar com os deuses. Então, fazer aquilo que os deuses preconizavam. E quando você se alinhava a isso, você ficava saudável. E sabe o que Hipócrates sacou? É que ele ficou assim, ele colocou assim, que no fundo, o indivíduo, o ser humano, ele precisava estar alinhado com a natureza. Então, a natureza, se você quiser fazer um paralelo, né? Então tem deuses e a natureza. O que os deuses falam? Exatamente como a natureza funciona. A natureza funciona como, sei lá, algo divino. E aí ele coloca algo importante que é assim: o indivíduo adoece quando ele perde a conexão com a natureza. Assim que ele perde a conexão com a natureza, ele adoece. Se a raiz da doença ele perder a conexão com a natureza, qual é o tratamento? O tratamento é fazer ele voltar a ser natural. Ele voltar à natureza. Então, quando você se desvia da natureza, você adoece. Quando você volta para a natureza, você se torna saudável. E sabe uma coisa interessante que é importantíssimo na medicina hipocrática? Ele tem um aforismo, né? Fala muito de aforismo, tem até um livro dos aforismos de Hipócrates, muito interessante, que muita gente consulta até hoje, né? A sabedoria de Hipócrates era impressionante. Hipócrates era bom, todo mundo que eu vou falar aqui é um sábio, né? São pessoas que fizeram uma mudança importantíssima no rumo da medicina. Então, Hipócrates, ele falava algo que era importantíssimo. Ele falava assim: a função do médico, o papel do médico é ajudar o doente a se curar.
Presta atenção, ó, ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro de cada doente. O poder de cura não está fora dele, não está no médico, não está em nenhum outro lugar. O poder de cura está dentro dele. Veja, quando Hipócrates traz essa mudança, veja, o poder de cura não está nos deuses, o poder de cura, no fundo, está em você. Então, você cria uma dinâmica para adoecer e você também pode criar uma dinâmica para ficar saudável. Então, aqui, veja que essa mudança é fundamental. Quando você entende assim, por isso que filosofia médica é importante. Afinal, o que é doença? Se você não entender o que é doença, você não entende o que é tratamento. Por quê? Se a doença é isso, então, o que você precisa fazer como médico? Veja, não sou eu que tenho o poder de cura. Por isso que aquela pergunta me chamou muita atenção. E aí fica assim, doutor Fernando, a sua abordagem cura esquizofrenia? Cura não sei o quê? Nenhuma, sinceramente. Eu sigo o conhecimento hipocrático. Depois vocês vão ver como é que chegou a medicina do jeito que ela é hoje, tá? É bem diferente de Hipócrates. Eu sigo essa dinâmica hipocrática. Então fica assim, o poder de cura está dentro do indivíduo. Então, quem vai se curar é o próprio indivíduo. O que o médico pode fazer é ajudar o indivíduo a identificar o problema e esse indivíduo resgatar o seu poder de cura para que a doença vá embora. E aí, Hipócrates tinha, ele falando disso, né, Hipócrates tinha 3 princípios dentro do tratamento. Esses 3 princípios dentro do tratamento são, o primeiro, vis medicatrix naturae. O que é vis medicatrix naturae? É assim, o caminho, vis é o caminho, a via. O caminho do tratamento é a natureza. Então, a natureza é o grande referencial para o saudável. Então, tudo aquilo que não segue a natureza é doentio. E aí fica assim, nós seguimos a natureza, nós vivemos num ambiente natural, nós seguimos as regras da natureza. Tem gente que nem sabe quais são as regras da natureza, as regras naturais da vida. Bom, segue muito o que a cabeça manda, tá bom. E a cabeça manda na natureza, né? É só ver o vírus corona, você manda nele, fala para ele ir embora. Fala, não quero você, eu não quero. Fernando, você entendeu que eu não quero? Então, e o vírus vai ligar porque você quer, ou porque você não quer. Dura que a gente atende cada pessoa que é assim. Mas não quero, Fernando, eu não quero. Então você não quer, o mundo vai se adaptar a você, porque você não quer. Virou Deus, né? Esse aqui o duro é isso, né? Quando você vira Deus e acha que o mundo vai ser o que você quer. A via de tratamento é esse. Os 2 outros princípios de tratamento de Hipócrates, o primeiro é esse. Aí os outros 2 têm a ver com tratamento. E olha que interessante. Ele fala do quê? De polaridade. E a natureza, eu já comentei aqui, acho que foi na aula passada, retrasada, o que é as polaridades. Então fica assim, existe uma faixa de normalidade com limite superior e inferior, e o indivíduo saudável pulsa dentro dessa faixa, que é a natureza. Natureza. O que é natureza? Tem hora que você precisa acordar. Acordar eu fecho os olhos, né? Tem hora que você precisa acordar, tem hora que você precisa dormir. Então, o que é isso? Isso é uma pulsação natural. Tem momentos que é dia, tem momentos que é noite. Tem momentos que você está com fome, tem momentos que você está saciado, e assim por diante, ó. Tem momentos que você está com sede, tem momentos que você precisa beber água. Toda hora você vive o quê? Numa pulsação natural, porque vida é pulsação. E pulsação, o que é? Vem numa polaridade para outra, de uma polaridade para outra, mas sem essa montanha-russa maluca. É isso aqui, ó. Ó, é isso aqui. Se você pegar, por exemplo, dentro de filosofia médica, falando de polaridade, se você entender a medicina oriental, o símbolo do tal é aquele círculo que tem uma metade branca e preta que parece que está em movimento. Tem uma parte que é branca, uma parte que é preta, que são 2 metades opostas e complementares. Olha lá, polaridade, 2 metades opostas e complementares para formar o todo.
E cada metade que representa uma polaridade, que é yin ou yang, na polaridade tem, onde é branco tem um ponto preto, onde é preto tem um ponto branco. Por quê? Porque é uma regra da natureza. Nunca existe uma polaridade pura. Sempre no campo do yang tem uma semente do yin. No campo do yin tem uma semente do yang. E aí sabe-se que esse ponto ele vai crescendo, 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 e quando ele dominar toda aquela polaridade, vai surgir o quê? Um ponto que é a semente da próxima polaridade. Por quê? Porque tudo pulsa. Então as polaridades estão sempre em movimento. Aliás, vida é movimento. Mas voltando para Hipócrates, estava falando de polaridade. Eu falei do primeiro princípio, vis medicatrix natura, que é seguir a natureza, e a natureza fala do quê? Das polaridades. Aliás, o símbolo do Tao, que se você entender o símbolo do Tao, você entende a medicina oriental, porque segue exatamente esses conhecimentos. O que é esse conhecimento? Natureza. Aliás, em Yang, no fundo, essas palavras vieram assim, observando a natureza. Olha, a montanha tem hora que tem sol, o sol está aqui, tem hora que está na escuridão. Então fica assim, se eu não me engano, assim, o yang é o lado ensolarado da montanha. Se tem um lado ensolarado, do outro lado é o lado da sombra. Então o lado do sol, o lado da sombra. Porque a natureza funciona assim. Só que a hora que o sol for por outro lado, o lado que tinha sol fica na sombra, o lado que tinha sombra fica no sol. Como também, ora é dia, ora é noite. Ora você está passivo, ora você está ativo. Pronto. É polaridade o tempo todo. Para saber se o indivíduo está vivo, você precisa ver se ele tem pulsação. Se o coração está batendo. Se ele está respirando. Por que é pulsação? Porque a hora que parar a pulsação, pi, morreu. Mas vamos lá, Fernando ainda não falou do segundo e terceiro princípio. É porque tem a ver com a polaridade. Então, na polaridade tem o segundo princípio é similia similibus curantur. O que é isso? Similia similibus curantur. Curantur tem a ver com a cura. Então, a cura pelo semelhante. Tem gente que diz que foi o Hahnemann que criou isso da homeopatia. Não, isso é Hipócrates. Hipócrates falava similia similibus curantur. Então, você cura pelo semelhante. E o outro princípio era contraria contrariis curantur. Então, o caminho de cura pelo contrário. Você pode fazer uma cura pelo semelhante e pelo contrário. A Fernanda agora se enlouqueceu de vez. Semelhante ou contrário? Ambos. Então, qual dos dois está certo? Não tem nenhum que está certo. Tem aquele que dá certo para aquele cliente. Para aquele cliente. Então, não é o jeito certo de fazer pelo semelhante, ou o jeito certo de fazer pelo contrário, ou, não tem ou, é e. E aí vem a ars curandi. A ars curandi é a arte da cura. Quando dentro da arte da cura você consegue, ou trabalhando pelo semelhante, ou trabalhando pelo contrário, você vai ter o quê? Um caminho da cura, ajudar o indivíduo a se curar. Por quê? Porque quando o indivíduo ele está nas polaridades, então veja, se ficar nas polaridades, ele fugiu, ele saiu do natural. O natural não é pulsar nas polaridades. Agora, se ele pulsar aqui em cima ou aqui embaixo, ele está doente, ele está fora da zona natural ou a faixa natural de vida. Ele está pulsando em polaridade. Então, cada vez que fica polaridade é doença. Quer ver uma coisa que você com certeza sabe? Se eu falar assim, tem uma pessoa que tem hipertensão e tem pessoas que têm hipotensão. O que é hiper? Hiper é excesso. O que é hipo? Hipo é falta. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Olha lá. Hiper, hipo. E se você olhar dentro da medicina, tá cheio de doenças que é o quê? Hiper alguma coisa ou hipo alguma coisa. Qual é o saudável? O saudável é o normotenso. Mas o normotenso, ele pulsa, não é isso aqui. Ora, tá aqui, o coração contraiu a pulsação. Tum, 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 tum. Respira. Inspira, expira. Inspira, expira. Tenta parar para você ver. Se você parar, é morte. É morte. Pulsação é isso aqui.
A vida é uma pulsação. E se você não entender que vida é uma pulsação, você não sabe viver. Tem gente que, para ter o controle, acha que a vida tem que ser sempre do mesmo jeito. A vida não é do mesmo jeito. A vida pulsa. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos que você está acordado, tem momentos que você está dormindo, tem momentos que as coisas estão dando certo, tem momentos que as coisas não estão dando certo. Faz parte da vida. É assim que ela funciona. A questão é você saber navegar na vida dentro dessa natureza, entender que a natureza funciona assim. E quando eu respeito a natureza, eu me submeto à natureza. Quando eu acho que eu estou acima da natureza, adivinha o que vai acontecer? Adivinha? Então, Hipócrates, eu vou colocar um foco maior em Hipócrates, porque eu me considero seguindo a filosofia hipocrática, porque para mim faz um sentido absurdo isso, absurdo. Então, Hipócrates falava uma outra coisa que é assim. Ele tinha um princípio da alternância somática. No princípio da alternância somática, o que acontece? Ele falava assim, se o indivíduo precisa da doença e o médico tirar a doença dele, ele vai criar outra. Lembra, a doença, ela está aqui. A doença existe para dar uma mensagem para a pessoa. Se você entender a mensagem, você vai para o problema e resolve. Se você não entende a mensagem, ela traz uma mensagem, está aqui. Você quer sumir com a mensagem, vai aparecer outra. Vai aparecer outra. A doença é uma mensagem de algo que você precisa fazer na sua vida. Hipócrates era um indivíduo que era extremamente observador. Ele tinha uma dinâmica interessante que dá para falar até de algo assim. Ele falava assim, tem um momento da doença, tem um momento silencioso, que é Kairos. Kairos é um momento silencioso, que é o melhor momento para se tratar. Melhor momento para se tratar. O que é um momento silencioso? É antes que a doença se estabeleça. Quando a doença se estabelece, ele chama de crises. Crises, com K. Kairos também é com K. Crises. Crises, crise você sabe o que é, crise, né? Deu origem à palavra crise, até já falei que até em chinês crise são dois ideogramas, perigo e oportunidade. E é exatamente isso que acontece com a doença. A doença é uma crise, e na crise você tem perigo e oportunidade. Perigo, porque se você não identificar o problema, esse problema pode te levar para algum lugar horrível. Oportunidade, de quando você identifica o problema, você passa pelo obstáculo e segue em frente. Bom, crises. Então, no período da crise é onde a doença se manifesta. Então, no período de Kairos é onde a doença está silenciosa. E ele falava, o melhor momento de trabalhar com o indivíduo é quando está no Kairos, aonde essa doença está silenciosa. Então, você tem que identificar a doença antes que ela apareça. Então, o que ele está falando? Profilaxia. O que ele está falando? Entender que esse indivíduo já está fora da natureza. Antes que ele adoeça, volte. A humanidade está completamente fora da natureza, não está? Então, nós estamos vivendo o quê? A nossa crise. E se não identificarmos isso e não começarmos a voltar para o mundo natural, prepare-se que cada vez mais as doenças vão aparecer. Então, isso funciona. Bom, então Hipócrates, ele colocou essa dinâmica. Veja, isso é uma filosofia médica. Hipócrates, então, era em torno de 300 a.C., tá? Hipócrates, segundo alguns, viveu em torno de 90 anos de idade. Ele deve ter encontrado a natureza, né? Deve ter, porque naquela época viver 90 anos era brincadeira, né? Então, o que aconteceu? Hipócrates está lá, criou a escola hipocrática. E aí, qual é a próxima grande mudança que existiu? Eu vou fazer uma pergunta para você. A medicina que você conhece, é hipocrática? Por exemplo, quando você tem uma doença, quem é responsável pela doença? É o mundo aqui fora, é o coronavírus, é o médico que não cuida direito de mim, é porque... E aí eu vou fazer uma pergunta. Quando você está doente, quem tem o poder de cura? É claro, não sou eu, é o médico. Se eu não curar, é o médico que não me curou. Se eu não curar, é o remédio que não funcionou. Se eu não me curar, é porque o sistema de saúde está horrível. Se eu não me curar...
E aí, isso é visão hipocrática? Não. Por que não? Porque a nossa medicina, ela segue uma filosofia galênica. Galênica, não é hipocrática. Ah, Fernanda, mas os médicos fazem o juramento de Hipócrates quando se forma. Sim, os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Basicamente, o que sobrou da medicina hipocrática é o juramento, que não tem nada a ver com a prática médica de hoje. Bom, mas quem foi Galeno? Galeno, ele também nasceu, hoje em dia, lá na Turquia, mas naquela época lá era Pérgamo. E ali ainda era domínio grego naquela época. E Galeno, ele teve uma atuação muito forte aonde? Em Roma, em torno de 200 depois de Cristo. Então, Galeno, ele fez uma virada enorme na medicina. Na medicina como? A filosofia médica, entender o que é doença, e aí também, se você entender que doença é isso, o tratamento é outra coisa. Então, como é que era? O que Galeno fez? Galeno, ele foi um excelente profissional, ele conhecia muito de anatomia. Para ter ideia, ele foi médico de gladiadores. Quando tinha as guerras, ele também cuidava dos soldados. Então, ele teve a oportunidade de ver os corpos humanos de várias formas, aberto pelas feridas, pela guerra, pelos gladiadores, e ele teve um conhecimento profundo de anatomia. E aí o que aconteceu? Ele criou uma nova dinâmica dentro da medicina. E a dinâmica é assim. A doença, o poder de cura está com o médico. A doença está numa parte do indivíduo. Então a filosofia é assim. Esta parte está doente. Então, por exemplo, se isso aqui é a doença, ela está aqui, olha, essa parte que está doente. Se essa parte está doente, o resto está saudável. É alguma coisa esquisita que tem aqui. E aí o médico tem a capacidade de tirar a doença. Foi a partir daí que começou a surgir os pacientes, porque você fica passivo esperando que o médico resolva o seu problema. O poder de cura agora está fora do indivíduo. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, você pergunta para os médicos se eles acreditam que os doentes têm a capacidade de se curar sem a presença dos médicos. E aí? Aliás, pergunta para você mesmo. Você acredita que você é capaz de se curar sem precisar de médico? E aí? É interessante, né? Porque desde Galeno, você vê no comecinho, lá 200 depois de Cristo, até agora, a filosofia médica ocidental, que é a que nós conhecemos, isso aqui já está mais do que cristalizado em todo mundo. Todo mundo sabe que se eu tiver a doença, eu vou no médico, o médico vai descobrir, vai tirar a doença de mim e pronto, aí eu fico saudável. Como se a doença fosse alguma coisa que veio de fora, apareceu lá e alguém me tira, pronto, eu estou resolvido. Para Hipócrates, não. Hipócrates, toda doença que vem é porque tem algum problema dentro de você. E você precisa resolver o problema para a doença ir embora. E esse problema que é quando você sai da natureza. O referencial é saiu da natureza. Saiu da natureza é doença. Bom, e Galeno traz essa conotação. Então, a partir de Galeno, fica assim, o poder do tratamento está com o médico, porque a doença não vem de você, a doença parece que vem alguma coisa de fora. Lembra ontem e anteontem, quando eu estava falando de Semmelweis, eu estava falando de Lister, da antisepsia, que tinha a tal da teoria miasmática. O que é o miasma? Ah, é um negócio que é o miasma. Os miasmas são uma coisa que tem aqui que faz a gente adoecer. Mas o que é miasma? Não, você não está entendendo, é o miasma. O miasma, inventaram o nome e aquilo lá durou anos, acho que séculos, aí, o miasma. Então é o miasma que faz todo mundo adoecer. Pronto, a culpa é do miasma. Descobrimos o culpado, é o tal do miasma. Pronto. Bom, o que aconteceu? Quando vem essa filosofia médica de Galeno, que é a filosofia que nós temos, por isso nós vemos o doente por parte e não como um todo. Hipócrates viu o indivíduo como um todo. Hipócrates, por exemplo, quando ele ia atender um cliente, ele queria saber de tudo do cliente, como é que esse cliente vivia, como ele se alimentava. Hipócrates põe um valor enorme na alimentação. Como ele se alimentava,
como ele funcionava em relação à vida, até os sonhos eram importantes para Hipócrates, para ver o que estava acontecendo, porque ele via o indivíduo como um todo, o mundo que ele vivia. Hipócrates falava muito das epidemias, dos problemas que estavam acontecendo no meio e como isso afetava os indivíduos que estavam no meio. Bom, isso era Hipócrates. Era, né? Era não, é, porque ainda está vivo aqui dentro de mim e de várias outras pessoas ainda bem. Conhecimento impressionante. Aí Galeno fez essa virada e a nossa medicina, de repente, ficou assim. Quer ver o que aconteceu? Aí entra a Idade Média, por exemplo. Aí fica, as coisas da alma é da igreja, as coisas do corpo é do médico, então uma coisa não mistura com a outra. Aí quando ia o médico não resolvia, eu falei, isso aqui é coisa da igreja, vai para a igreja que a sua alma precisa se curar. Aí chegava na igreja, falava, não, isso é um problema do seu corpo, volta para o corpo. Então ficava assim. Naquela época já tinha esse negócio, é aqui ou ali. Hoje também quando você vai no médico, ele fala, vai no outro, vai nesse, vai naquele outro, vai no outro. Pronto. E assim vai. O que aconteceu? Importante para mim, vem Grodeck. Grodeck vem na passagem, no começo do século, no começo do século XX, né? Ele faleceu em 1934. Então, de 1800 alguma coisa, 1800 e... agora fugiu o número, até 1934. Grodeck pega a base hipocrática e cria a psicossomática. Ele é o pai da psicossomática moderna. E a psicossomática, o que é? É ver a influência no corpo, soma, dos problemas psíquicos no mundo emocional. E Grodeck falava assim, por trás de toda doença sempre tem um conflito emocional infantil não resolvido. Que beleza, hein? E a partir daí surge a psicossomática e vendo, integrando o indivíduo, o corpo, integrando com a alma, com esse ser que existe aqui. E aí começa a fazer o que? Ele segue um caminho hipocrático, fala, o indivíduo tem o poder de cura, por isso o poder de cura está dentro dele. E aí vem Reich falando do corpo, vem um monte de coisa, eu vou colocar rapidinho, passar rapidinho, e aí vem Hellinger, dentro da sistêmica, que aí aprofunda ainda mais. E aí você vai ver que os conflitos infantis, no fundo, não é só na infância, esses conflitos, eles se estendem para outras gerações. E quando você vê um indivíduo, você tem que olhar o sistema como um todo. O Grodeck já falava do sistema da família da pessoa. Aí Grodeck já fala de gerações. Bom, e aí a medicina vai ganhando novos contextos, mas no fundo, a base da medicina, para mim, é a base hipocrática e o referencial de doença chama natureza. Tudo que segue o caminho da natureza é saudável, o que não segue é doentio. Ok, vamos para as perguntas. A Rosângela, minha gastrite melhorou depois que chutei o balde para muitas coisas. E sabe por quê? Porque eu vou te explicar uma dinâmica dessa. Quando você tem gastrite, você está se corroendo por dentro. O ácido, função yang, está destruindo você por dentro. Por quê? Porque a agressividade que você deveria colocar para fora, para colocar limites e você se respeitar e fazer com que os outros se respeitassem, você não fazia. A hora que você chutou o pau da barraca, chutou o balde para muitas coisas, você colocou essa agressividade para fora e deve ter usado a agressividade de uma forma mais saudável, colocando limites e permitindo que outras pessoas estragassem a sua vida. E aí a gastrite vai embora. Interessante, né? Olha lá. Coloca a energia agressiva para fora, não para dentro. Se colocar para dentro é gastrite, úlceras e assim por diante. Mas vendo os vídeos do Dr. Fernando, aprendi a lidar com ela e está muito melhor. Precisa mesmo. Isso aqui é uma doença sistêmica. A doença sistêmica, veja, seguir o caminho da natureza. É interessante, eu não falei de Hipócrates, caminho da natureza. Tem tudo a ver com a sistêmica. A sistêmica fala muito do quê? Das leis naturais da vida. As leis naturais da vida são as leis sistêmicas. Todas as leis sistêmicas, no fundo, vêm da lei da polaridade. Lei da polaridade, tá? Então, o que acontece? São as leis da vida. O que são leis da vida? Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Vocês já viram algum vegetal ou alguma espécie animal voltando para o passado? Quando os filhotes crescem, o que acontece? Eles vão para a vida. Eles não voltam para a casa da mamãe e do papai. Aliás, papai e mamãe faz assim com eles.
É só olhar os passarinhos. Eles cuidam dos filhotes com amor, com carinho, com dedicação, alimento. Chega uma hora, voa, voa. Isso é natureza. Voa. Se não souber voar, sinto muito, você vai dançar. E aí o que acontece? Hoje em dia nós temos o quê? Um monte de passarinhos que já são passarões e estão no ninho e não voam. E tem o inverso. Tem os pais dos passarinhos que viram os passarinhos do ninho, os filhotinhos, e os filhos ficam cuidando deles. Isso é uma relação de dependência-codependência. Isso é completamente antinatural. Mas aí sempre vem aquela pergunta, mas Fernando, e quando os meus pais ficarem mais velhos e precisarem de mim? Bom, se existe uma dinâmica doentia, os seus pais mais velhos vão criar mecanismos ou vão orientar a vida para dependerem dos filhos. Porque aí fica assim, filhos, vocês vão me devolver o que eu dei. Isso é natural? Não, isso é antinatural. Ah, não entendi, Fernando, não estou devendo meus pais? Não. Os seus pais receberam dos pais deles. Você recebeu dos seus pais. Então, aquilo que você recebeu dos seus pais, você deve passar para quem? Os seus filhos. Se não, não tem futuro. O futuro é recebo do passado e passo para frente. Isso é natural. Na vida, não tem volta ao passado. Toda vez que volta ao passado, é antinatural. Interessante, né? Ah, mas se os pais precisarem? Sim, aí precisa ver. Se eu tive você, meu filho, para você cuidar de mim, adivinha o que vai acontecer quando eu ficar mais velho? Você vai cuidar de mim, porque o projeto é você existe para cuidar de mim. E quando eu ficar sozinho, você vai preencher minha vida. Ah, e você vai me devolver tudo que eu te dei. Ué, e você devolveu para seus pais? Toda vez que tem que devolver para o passado, tira do futuro. Tudo aquilo que eu devolvo para o passado, eu estou tirando do futuro, dos meus filhos, netos, bisnetos. Estou enfraquecendo a família. Ah, é amor à família. Não, amor à família é fazer a família ter um futuro. Bom, e outra, um elemento do sistema nunca deve ser superior ao grande sistema. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. O câncer, por exemplo, é isso. É uma célula que fica dona do corpo. E aquela célula vai sugar toda a energia do sistema inteiro. E não liga se o sistema vai dar certo ou não, desde que você, sistema, cuide de mim. Isso é um câncer, sabia? É assim que funciona um câncer. Bom, todo mundo tem que ter o papel dentro do sistema. Cada estrutura, cada órgão tem a sua função. Ninguém tem o direito de roubar a energia do outro. Ninguém, até dentro do nosso corpo. Se tiver uma dinâmica dessa, essa dinâmica é representada por uma doença que chama câncer. Ixi, tá vendo? Entendeu o que é natureza? Ah, Sandra aqui. Professor, sempre foi nessa possibilidade que eu sempre pensei, que o poder de cura está dentro de nós. Cada dia eu aprendo mais com o senhor. Sim, com certeza a natureza é a melhor coisa na minha vida. Eu amo a natureza. Eu deixo de tomar remédio da farmácia para tomar remédio caseiro, desde criança. Eu nunca gostei de remédios químicos. Bom, conexão com a natureza. O vírus faz parte da natureza. Quem manda os seres humanos invadirem os espaços da natureza? Se a gente invade os outros espaços da natureza, os animais, os vírus que estão por lá, vêm para nós também, ué. É o preço que a gente paga. Mas a gente acha que pode fazer o que quer, não? Fernando, tudo bem? Meu filho faz 3 anos que não vê o pai. Eu sofri violência doméstica e ele não quer ver o pai. Ele tem 13 anos. Isso vai atrapalhar na vida dele? Vai. Já falei para ele entrar em contato, mas ele não quer. Ué, claro que não, ele está numa grande divisão. Isso aqui já é uma consequência. Lembra de Kairos e crises? Kairos era o que fez você fazer uma relação de casamento e ter filhos com um homem doente, que tem violência doméstica. Adivinha? Ó, se ele é assim, é porque ele encaixou em você assim. Casamento sempre é 50%, é regra. Então tem algo sistêmico acontecendo aqui. Você pode até falar para ele, vai procurar seu pai, vai fazer contato. A questão é que o filho teve uma quebra violenta de pai e mãe dentro dele, não consegue juntar os dois. E aí ele fica, ou ele torce para o Corinthians ou ele torce para o Palmeiras. Não dá para ficar em 2 torcidas. O ideal, é claro que não existe ideal, que a gente acorda depois da crise, né? Então aconteceu a crise. A crise você viu como essa relação é um caos?
Se você olhar lá para trás, com certeza, eu vou fazer uma pergunta: o que fez você se aproximar de um homem assim? E se você se aproximou, pode ter certeza que você tem referenciais doentios que vêm lá do passado, da sua família de origem. Por quê? Quando você é saudável, quando vem uma pessoa com uma característica doentia, você põe distância, nunca se aproxima. Quando você é saudável. Quando você não é, você olha, é o que é comum, não sei no seu caso, mas é comum, uma coisa assim. Ai, aquela pessoa que é tão drogada, tão arrebentada, tão destruída, quer morrer, eu tenho uma paixão profunda, o meu amor vai salvá-la. Agora vem Deus e o coitadinho, né? O Salvador está chegando lá, mas Fernando, isso é um amor e você não entende de amor. Tá certo, eu não entendo de amor. Isso aí é amor doentio. É amor, mas é amor doentio. Porque eu vou ter o poder de curar você. O que é isso? Onipotência. Onipotência. Isso vai dar certo? É óbvio que não. É na cara que não. Não, Fernando, você não entende? É o poder do amor. Eu tenho tanto poder no meu amor que eu vou curar tudo. Vai nada. Vai nada. E aquela história, se você não entender os problemas que você carrega, você vai ver os problemas quando eles aparecerem. Através do quê? De crises, separações, violência doméstica e assim por diante. O que é o masculino? Imagina para esse filho, o que é masculino? Então, ser homem é ser aquele homem que bate na mulher? Então, que referencial de masculino ele vai ter? E aí, fazer outra pergunta, você casou de novo ou não? Ou você está casada com um filho? Presta atenção nessa dinâmica que está acontecendo, que é comum isso acontecer. Então, todas essas dinâmicas precisa dar uma olhada e ver. Saiu do caminho natural. O que é o caminho natural? O caminho natural é uma coisa muito simples. Eu sou criança, sou cuidado pelos meus pais, viro adulto, eu sei cuidar de mim, estabeleço uma relação afetiva com outro adulto, não tem relação de dependência nem codependência, e do amor desses dois seres diferentes da minha família. Veja o caso de uma pessoa que é diferente da minha família. Então eu tenho que amar um diferente da minha família. Por quê? Para a família dar certo. Para a família dar certo, eu tenho que me conectar com uma pessoa que não é da minha família. E aí, desse amor de dois diferentes, surge a vida. Vai aparecer uma criança que vai crescer, e o que vai acontecer? Eu vou orientar essa criança para seguir para a vida dela. E o que ela vai fazer? A mesma coisa. Ela vai para a vida, ela é responsável pela vida dela, e a partir disso ela vai montar uma nova família. O que ela está fazendo? Levando a família para frente. Isso aqui chama saúde sistêmica. É uma abordagem, uma visão sistêmica da vida. Agora, toda vez que começa a ter confusões de casal, então o que acontece? Como é que você faz um diagnóstico de uma família doente, um sistema doente? Uma família doente é assim. Os casais começam a ter problemas, não conseguem mais conviver. Os filhos vêm, passam por pai e mãe cheio de problemas. Isso já é sinal de família doente. Vai chegar uma hora que chega na morte de família. O que é morte de família? Quando não gera mais descendentes. A coisa está tão complicada, fala assim, não vou casar, não vou ter filhos, chega, não tem mais filhos. Quando faz isso, o que acontece? Aquela família que estava com uma conexão doentia em relação à vida e à natureza, chega uma hora que ela não tem mais energia para seguir, ela desviou do caminho natural. Então, a família simplesmente morre. A natureza não faz julgamento, a natureza não fica julgando, criando historinhas, a natureza não está nem aí. Se você seguir a natureza, ela te dá aquilo que você merece. Se você não segue a natureza, sinto muito, você vai pagar o preço por todas as decisões, conscientes ou inconscientes. Isso é um mundo saudável, é um mundo natural. Se você sabe seguir o mundo natural, parabéns, você vai conseguir fazer um relacionamento saudável. Não segue, sinto muito, é doentio. Então, quando você observa, por exemplo, relacionamentos de casal, problemas que filhos dessa história, isso aqui já é uma dinâmica de crises. Por quê? Porque o Kairos, que é dos problemas que estavam acontecendo lá atrás, já geraram isso aqui. Com certeza, se você olhar lá para trás, você vai ver, por exemplo, é só ver para você, seu pai e sua mãe se amavam verdadeiramente, eram dois adultos saudáveis? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Tá? A família toda tem alergia. O que pode ser? O que pode ser? Alergia tem a ver com contato. De repente, essa família pode estar precisando de distanciamento. Se ela ficar grudada demais,
ela pode desenvolver alergia, é uma forma de manter distância. Agora também pode ser uma coisa, eu tenho alergia das coisas lá fora, para fazer o quê? Para ficar tudo grudadinho. Bom, de qualquer forma, alergia é uma doença. Qual é a distância saudável que precisa ter do mundo interno, da família e do mundo externo? E que conceitos estão acontecendo aqui? Então, essa distância, se eu ficar perto demais de alguém, nessa quarentena, então o pessoal grudado demais, daqui a pouco precisa dar uma briguinha para dar um distanciamento. Se eu não consigo dar esse distanciamento, porque relação pulsa também, ó, hora perto, hora longe, hora perto, hora longe. Até na quarentena tem que ter isso aqui, ó. Ó, tem momento para ficar sozinho, tem momento para ficar na relação. Pulsa, pulsa. Se ficar perto demais, alergia, por exemplo, ou confusão, crise e assim por diante, tá? Acredito que somente a medicina que vê o indivíduo de forma integral sobreviverá. Confere, doutor Fernando. Sim, a medicina está passando por uma situação horrível. A medicina está doente. Uma vez escrevi um artigo, já faz muitos anos, que era exatamente isso. A medicina está doente. E está mesmo. Porque hoje em dia a medicina ela consegue, através dos seus recursos técnicos, medicamentosos, tecnológicos, tudo, ajudar o indivíduo a sobreviver cada vez mais. A questão é, as doenças não param de aparecer. Quem assistiu as minhas aulas no lançamento do curso da psicossomática, prepare-se, logo, logo vai aparecer outra vez e as aulas vão voltar aí. E aí eu falo muito das doenças e mostrando como as doenças estão num ritmo, assim, alucinante de crescimento, tanto a quantidade de doenças como a frequência. Doenças que antes era isso aqui, agora está desse jeito. Só que nós temos recursos para segurar, só que não temos recursos para curar. É interessante. Então, a medicina está ajudando o indivíduo a sobreviver às doenças, mas não a tratar as doenças. Tem cada vez mais pessoas doentes necessitando de muitos tratamentos e medicamentos. Se não fosse isso, estavam mortas. E a questão é, o que está acontecendo com o ser humano? E a medicina hoje, só para ter ideia, a medicina hoje é baseada em evidências, cada hora é uma filosofia, agora é baseada em evidências. Tem um monte de evidência, a questão é que valor que você dá para as evidências que estão aparecendo, porque você enxerga a evidência que você quiser ver, né? E aí, agora a medicina basicamente é tudo em protocolo, tudo é protocolo. Então o que é protocolo? Se acontecer isso, eu peço esse exame, se o exame der isso, eu faço isso, se não deu, deu isso. Então fica assim, é basicamente assim, raciocínio clínico já era. Então é assim, virou uma mecânica. Hoje em dia os médicos quase nem sabem mais examinar, nem ter raciocínio clínico, entender o que está acontecendo. Pede exame, dá remédio, pede exame, dá remédio, pede exame, dá remédio. Aliás, é o que o cliente também quer, pede exame e dá remédio. Porque ele acha que é o exame que vai mostrar tudo, porque ele não acredita mais no médico, e o remédio que vai salvá-lo. Pronto. E aí, por que segue protocolo? Porque o protocolo me protege do quê? O protocolo me protege dos processos que vão jogar contra mim. Desde que eu sigo o protocolo, eu sou inocente. Então, não precisa nem de médico, é só seguir um robozinho. Tem isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se tem isso, faz isso. Tem isso, faz aquilo, pronto. E aí você pede um monte de remédios, de exames, quer dizer, não é nem para o doente, é para você se proteger. O médico se protege com um monte de exames. E os doentes adoram exames, porque eles acham que são os exames que vão mostrar tudo. É muito interessante isso, porque o que tem, antigamente, na minha época, o que se preconizava era raciocínio clínico. E exame é secundário, a clínica é soberana. A clínica é soberana. O que eu peguei de várias pessoas que falavam que tinha tal doença, tinha até exame, eu falei, você não tem essa doença, só de examinar eu sei que você não tem. Eu sei que você não tem. Não, mas eu faço tratamento disso há muitos anos. Não tem. Como é que eu sabia? Porque se eu entendo da doença e estou vendo o indivíduo, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro. Uma vez eu sou gastrocirurgião. Um dia eu estava lá, eu trabalhava num ambulatório de especialidade, como especialista em aparelho digestivo. E um dia chega uma cliente. Essa cliente vem e fala assim, então, doutor Fernando, eu sou cliente do doutor João lá, e o doutor João não está, e ele está de férias, então eu vim aqui para que o senhor pudesse fazer a receita, porque eu tenho pancreatite crônica, e eu preciso, naquela época, ela utilizava lá o liofilizado, não sei o que e tal,
Aí eu olhei para ela e falei assim, que? Você tem o quê? Pancreatite crônica? É, eu tenho pancreatite crônica. Eu olhei para ela e falei assim, você não tem pancreatite crônica? Nossa, como não? Faz 10 anos que eu trato com o Dr. João. Eu falei, mas de onde veio esse diagnóstico de pancreatite crônica? Porque só de olhar para você, eu sei que você não tem pancreatite crônica. Como é que eu sei que ela não tem pancreatite crônica? Porque o indivíduo que tem pancreatite crônica há 10 anos é um palito, porque tem sérias dificuldades de absorção. Então, ele é assim. E essa aqui, gordinha, com sobrepeso. Eu falei, gente, é impossível, você não pode ter pancreatite crônica. Só de olhar para ela, eu sei que você não tem. Tá na cara que não tem. Ah, mas você nem pôs a mão. Gente, não precisa, é só olhar para o corpo dela. Há 10 anos com pancreatite crônica, mas nem sonhando que você tem pancreatite crônica. Como é que foi feito esse diagnóstico? Ah, foi feito um exame, o João pediu um exame de ultrassom. Ultrassom, olha, isso aqui já faz o quê? Mais de 20 anos. Imagina o que era ultrassom há mais de 20 anos. O ultrassom começou basicamente quando eu saí da faculdade, época de 80. Isso aí que eu estou falando é em torno de 90, 90 e pouco. Ultrassom, você viu um monte de sombras e umas coisas esquisitas que para fazer diagnóstico, hoje em dia, o ultrassom está impressionante, mas naquela época, vai falar 10 anos? Gente, e pâncreas é uma estrutura que é difícil você fazer diagnóstico pelo ultrassom, porque tem muita alça intestinal, você não consegue ver direito. Como assim? Falei, com certeza você não tem. Não, mas eu faço tratamento. Com certeza você não tem. Você quer ver como você não tem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir esse exame que você fez faz mais de 10 anos. Mudou, o ultrassom está bem melhor. Naquela época ainda estava ruim, mas estava bem melhor do que iniciozinho, né? Quer ver? Eu vou pedir o exame de novo, mas você não pode falar para o médico do ultrassom que você tem pancreatite crônica. Por quê? Se falar, o médico vai falar assim, tem algumas imagens que podem sugerir, porque o médico, o que faz o exame sempre escorrega, né? Hoje em dia, então, dá diagnóstico, praticamente nenhum dá diagnóstico, sempre fala para fazer outro exame, porque ninguém assume. Porque se assumir um diagnóstico, ele pode ser processado. Então, sempre assim, olha, pode ter imagens que sugerem, não sei o que, sugiro fazer outro exame. Quer dizer, ninguém vai dar o diagnóstico. Mas, eu falei, vou pedir o exame. Exame de abdômen total, pus uma queixa lá de dores abdominais, mas não coloquei nada sobre pancreatite. E ela foi fazer o exame. E adivinha o que veio o ultrassom? Pâncreas normal. Eu falei, tá aqui, ó. Eu falei, mas não, como? Faz 10 anos que eu tenho esse negócio, que eu faço uma dieta, que eu tomo esse remédio, que não sei o que lá. Eu sei, mas não tem. Não, mas então como que eu falo? Eu não sei. Eu só olhando para você, eu sei que você não tem pancreatite crônica. Só para olhar para o seu corpo, eu sei que você não tem. Isso aqui é raciocínio clínico, né? Olha o que tem de gente que apareceu na minha vida com um monte de diagnóstico esquisito. Aí chega lá, vou pesquisar, cadê o tal do diagnóstico? Baseado num erro de exame. Nossa Senhora. A Carla comentou há pouco tempo de uma cliente que acreditava que tinha HIV e não tinha. Aliás, isso aqui eu já vi de monte. Trata por um monte de tempo, há 16 anos. E não tinha. Aí, quando teve um outro problema, os médicos foram pedir os exames para ver como é que estava. De repente, cadê? Imagina o sofrimento dessa pessoa com esse diagnóstico errado. Mas por quê? Porque o exame virou soberano. O exame é soberano. E eu aprendi a desconfiar muito de exames. Eu fico mais atento ao meu raciocínio clínico. Foi isso que eu aprendi na minha escola. Hoje em dia é assim, pede exame e dá remédio. E acabou. O médico basicamente trabalha com isso aqui. E não mais com isso aqui. E segue o protocolo. Isso faz isso, é isso faz isso, é isso faz isso. Então todos os médicos são iguais. E vai chegar no mesmo resultado. Bom, pessoal, falei demais aqui. Obrigado por estarem aqui, por me estimularem. Cada vez vocês me estimulam a cada vez estudar e colocar mais conhecimento para fora. Eu agradeço muito a presença de vocês. Amanhã, às 18 horas, estarei aqui novamente para compartilhar mais histórias de conhecimento.